Gente, todas são polêmicas, mas essa, vamos lá. Hagrid fez mais por Harry do que Sirius. Hoje eu vou fazer papel de juíza dessa bagaça. Juíza não, eu vou dar meu pitaco sobre as opiniões polêmicas que as pessoas deixaram no BuzzFeed sobre Harry Potter. E vai ter um negócio aqui que, se você é fã de Harry Potter, você vai surtar. Então já deixa nos comentários quais que você concorda e quais que você discorda. Aqui eu só tô vendo coisa que eu discordo. Então vamos lá. A primeira opinião polêmica que colocaram aqui foi: Neville devia ter sido o eleito. O fato de Harry ter sido o escolhido, o eleito, né? É muito simbólico. Muita gente esquece disso. Primeiro, a gente vai precisar destrinchar um pouquinho da profecia que fez Voldemort escolher Harry para matar os pais dele. E para isso a gente precisa entender algumas coisas. Caso você não tenha lido o livro ou tenha se esquecido. Snape escutou da professora Trelawney uma profecia de uma visão que ela teve. E aí ele foi dizer para Voldemort sobre essa profecia e de que era por meio de um menino nascido no fim de julho que ele ia morrer. O que acontece? Nós sabemos que Voldemort, ele não é sangue puro, ele é um mestiço. Lembrando que Snape não viu a profecia toda, ele viu a metade da profecia. Voldemort, ele tinha essa ideia, né, de sangue puro, mesmo ele não sendo sangue puro, e ele odiava isso. O fato do pai dele ser trouxa, a mãe dele ser bruxa. Ele era herdeiro de Sonserina, mas mesmo assim ele era um mestiço. E ele odiava isso. E é muito simbólico porque, por mais que ele não gostasse dos mestiços, que não eram sangue puros, ele teve duas escolhas. Tinha Neville e tinha Harry, os dois nascidos no fim de julho. E ele escolheu quem? Quem ele viu como uma ameaça para tirar ele do poder? Harry, um mestiço, alguém igual a ele. E para isso a gente vai ter que ler um pouquinho da profecia. Essa profecia arrepia todos os meus cabelos. Então, vamos lá destrinchar. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram 3 vezes. O que deixa meio ambíguo, porque tanto os pais de Neville quanto os pais de Harry, os dois faziam parte da Ordem da Fênix. Os dois estavam lutando contra Voldemort. Então, tanto Harry quanto Neville poderiam ser os escolhidos. Nascido ao término do 7º mês, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Ou seja, o destino não estava traçado. Foi a escolha de Voldemort que escolheu Harry. A escolha que escolheu. Mas foi ele que escolheu Harry, porque ele que viu Harry como uma ameaça. Ele não viu Neville, que era um sangue puro, como uma ameaça. Ele viu Harry, um mestiço. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Assim, poderia ser os dois novamente, porque tanto os pais de Harry quanto os pais de Neville estavam lutando por causa deles, por causa dos filhos, para que Voldemort saísse do poder. Foi o período das trevas, né, que Voldemort estava torturando as pessoas, estava matando todo mundo, estava muito forte a ascensão dos Comensais da Morte, e foi aí que surgiu a Ordem da Fênix. Eu acredito, os pais de Neville foram torturados por Bellatrix, né? Então eles estavam no hospital na época. Foram torturados depois que Voldemort caiu, né? Eles foram torturados depois que Voldemort caiu. Eles, quando viram que Voldemort tinha saído, né? Tinha caído, não voltou mais. Aí foram atrás da família de Neville. Aí depois eles foram atrás dos membros da Ordem da Fênix. Perfeito. Mas por que Harry venceu? Por causa de Lilian. Do que Dumbledore, quando ele vai contar como foi, ele diz: a maldição ricocheteou. Porque Lilian tinha algo que o Lorde das Trevas desconhece. A gente vai falar um pouquinho, quando a gente for falar do passado de Voldemort, de por que o amor foi justamente o motivo da queda dele. Algo que ele não tinha na vida dele foi o motivo da queda dele. E a arrogância, né? Se ele nunca tivesse... É muito louco isso, né? Porque se ele nunca tivesse ido atrás de Harry, ele não teria saído do poder. Só que o medo dele de morrer era tão grande que ele mesmo cavou a própria cova. Eu acho bom. Eu acho bom, na verdade. É melhor pra gente, senão não tinha saga. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro estiver vivo. Gente, isso é muito forte. Sabemos, nós descobrimos nas Relíquias da Morte,
que Harry era a última Horcrux. E a gente fica, meu Deus do céu. Aí Harry morre, só que ele volta. E quando ele volta, ele não é mais o Horcrux. Tudo bem. Porém, a partir do momento que Voldemort mata ele e ele volta, ele não precisa mais morrer. Dá pra entender? Não. Ou seja, Voldemort, ele, do mesmo jeito que ele matou Snape, porque Snape estava com a varinha, ele pensava que Snape era dono da varinha das varinhas. Ele matou Snape. Ele não pensou simplesmente duelar com ele e pegar a varinha de volta pra ele, Vitória. Não pensou. Ele resolveu matar Snape. Mesmo que, assim, a controvérsia. Há quem acha que mereceu e há quem acha que não. A gente ainda vai falar sobre isso. Ele estava disposto a matar Harry e Harry tinha que matar ele. Era o destino deles. Porque ele marcou Harry para Harry fazer isso. E Voldemort deu um tiro no pé, porque ele escolheu, em vez de ele escolher o abestalhado, né, que foi crescendo e aí tomando coragem. Tanto que Neville também é da Grifinória, então Neville não é tão covarde assim. Se ele foi pra Grifinória, ele tem alguma coisa. A gente não viu muito o que era, mas ele tinha coragem pra estar na Grifinória. Mas Voldemort escolheu Harry. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Ou seja, na profecia em momento nenhum dizia qual seria o menino, não dizia nem se ia acontecer. Voldemort, ele escolheu. O fato dele escolher Harry é muito simbólico, porque ele viu o maior oponente nele em alguém que ele abominava, em alguém que ele não acreditava ser digno do mundo da magia, em alguém que era igual a ele. Então, não, eu não acho que Neville devia ser o escolhido. Ele tem um papel muito importante na saga. Ele que mata a Nagini. Ele prova seu papel porque ele também merece estar na Grifinória. E eu acho que os dois sofreram. Porque Neville, ele perdeu os pais dele também, querendo ou não. Não é? Eles foram torturados pela maldição Cruciatus. Eles ficaram internados. Mas ele ainda tinha avó? A avó dele Ele tinha avó. Harry não tinha nem... Ele tinha. Mas quem ele tinha também era quem ele não tinha. Eu nem entendi um pouco direito. Que ele tinha, ele também não tinha. Entendeu? Que eram os tios dele e o primo. Ele nojento. Então, eles entendem. Pô, a galera daqui é boa, eu não entendi. Então, eu discordo disso aqui. Acho que a pessoa está errada. Inclusive, levando em consideração algumas perguntas, eu acho que essa pessoa odeia o Harry. A próxima é... Vitória, se prepara. Hermione deveria ter ficado com o Malfoy. Nunca na vida. Vamos lá, gente. Muita gente cria fanfic de gente que se odeia, né? Enemies to lovers. Mas isso só funciona quando é pra funcionar. Não me diga! Isso só funciona nos Bridgerton, isso só funciona em alguns momentos. Mas, gente, não tem como uma pessoa como Draco, por mais que a infância dele foi difícil, ele foi criado desse jeito, ele não tinha como ter outra visão de mundo. Ele é uma pessoa que concordava com esse negócio de sangue puro, de sangue ruim. Então, uma pessoa que tem esse tipo de preconceito, isso não some da cabeça dela. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. Não tinha como isso dar certo, porque ele odiava quem ela era. Ela era uma mestiça muito militante, inclusive Hermione, que ela lutava pelos direitos dos elfos domésticos. Não era muito. Ela era trouxa, é verdade. Nem o pai nem a mãe dela eram bruxos. Não tinha como dar certo. Tanto ela perdoar o pensamento dele, e ter que lidar com uma pessoa com esse tipo de pensamento, com alguém que posteriormente vira um comensal da morte. Família também. E com a família, imagina uma ceia de Natal, Hermione indo jantar com a família dela de trouxas dos comensais da morte, ia ser lindo. Não ia dar certo. Então, a pessoa que está completamente iludida. Harry e Gina deveriam ter chamado o filho de outra coisa. Vamos lá. No final de As Relíquias da Morte, nós descobrimos que Harry colocou o nome do filho dele de Alvo Severo. Não pode. Calma, não é pra rir, não ria. E aí, fizeram uma peça
um livro dessa peça, infelizmente. Se você começou a gostar de Harry Potter agora, esse livro não existe. Tá? Você ignora, você pensa que nunca existiu. O nome dele é A Criança Amaldiçoada. Eu tô dizendo pra pessoa ignorar, mas eu tô falando o nome. É complicado. Severo, ele fez... Primeiro que Severo fez tudo aquilo porque amava a mãe dele. Ele protegeu ele porque amava a mãe dele. E tratava ele mal porque odiava o pai dele. Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Eu acho ótimo. Mas ele se redime mostrando que ele estava esse tempo todo tentando proteger o Harry. Mas não tinha necessidade dele tratar Harry do jeito que ele tratava. Ele saber que tudo que ele fez não redime ele pra mim, assim. Não redime ele no sentido do jeito que ele tratou Harry. Como o arco dele de redenção, tudo bem. Agora o jeito que ele tratou Harry, se eu fosse Harry, eu não ia nem me importar, porque tudo que ele fez pela mãe dele. Ele só queria que Voldemort poupasse a mãe dele em primeiro lugar. A mãe dele fosse embora, ele ia deixar Harry lá, ele não tava nem aí pra Harry. Harry era um empecilho que lembrava que ela escolheu outro homem, inclusive. Então eu não sei nem porque ele tá tão... Ele ficou tão tocado com a morte de Snape, que tratou ele mal a saga todinha, os anos todos, os 19 anos de vida que Snape tava na vida dele, e tratou ele mal. Então, não. Aquilo nem foi uma redenção, né? Fez um mínimo. Obrigado por fazer um mínimo de tudo que você fez. Foi reconhecido. Parabéns por não ter sido um babaca até o final. Snape é um personagem muito massa. Muito complexo. Mas eu não ia perdoar ele se eu tivesse no debate de Harry Potter, porque eu não sou obrigada também, né? A próxima. Draco Malfoy merecia algo melhor. Gente, eu acho que ele teve até muito mais do que ele merecia, sinceramente. Por quê? No Enigma do Príncipe, ele virou um comensal da morte. Ele ia matar Dumbledore. Ele não matou porque ele não teve peito, pra não falar outra coisa. Mas entendeu? também não foi a opção dele, né? Mas ele podia ter ido até Dumbledore. Ele podia ter feito alguma coisa. Ele podia ter escapado desse destino. Mas Aninha, ele cresceu adulando o pai. Mas acho que eu passo o pano pra ele por causa disso, porque tipo, ele viu o pai como a figura que ele queria ser. E não só isso, mas muita burrice, inclusive. porque ele achando que sendo igual ao pai, ele ia ter o amor que o pai dele não dava pra ele. Acho que ele cresceu fazendo isso pra querer agradar os pais dele. E quando o Voldemort escolheu ele pra matar Dumbledore, ele fez isso justamente pensando pra se vingar de Malfoy. Acho que justamente ele disse, eu não posso decepcionar ele. Inclusive tem uma parte muito boa do filme que cortaram que Malfoy joga a varinha pra Harry quando Harry ressuscita. Não tem isso no livro, mas é legal, né? Não importa. Cada experiência é uma experiência. Mas assim, ele vira um comensal da morte. Em todos os comensais da morte deveriam ir para Azkaban. Malfoy vai trabalhar no Ministério da Magia. Ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem um filho. A vida dele foi muito boa. Ele recebeu o perdão e o respeito de Harry. Ele conseguiu seguir com a vida dele. E ele não pagou pelos crimes que ele cometeu. Então, ele não merecia mais nada, não. Ele até mereceu mais do que ele devia. Eita, essa é polêmica, Vitória. Alvo Dumbledore não era tão bom assim. Com certeza. Mas bom em que sentido? Ele é manipulador. Ele é manipulador, mas eu acredito... É engraçado porque, se você for parar pra pensar, antes de Voldemort, antes de Grindelwald, Dumbledore foi o primeiro que escolheu o poder. Por isso que a irmã dele morreu. Talvez por isso que ele fez de tudo pra conseguir reparar o mal que ele fez. Eu acho que Dumbledore é daquelas pessoas que diz assim, eu preciso fazer isso, não importa as consequências. Tipo, quem morrer é efeito colateral. Precisa ser feito. Ele pensou, preciso derrotar Voldemort. Eu gosto muito de Dumbledore, gosto muito. Ele é aquele personagem, a figura que ele representa é muito grande, a gente respeita. Harry admira muito ele. Ele vai perdendo não perdendo a admiração, mas ele vai se decepcionando com a memória dele a partir das coisas que ele descobre. Porque todo mundo tem um passado. E Dumbledore tem um passado que é complicado. E quando o Harry vai descobrindo, ele vai se decepcionando. E vai descobrindo que
todo aquele sentimento. Eu não acho que o carinho de Dumbledore por Harry era mentira. Ele sabia que Harry tinha que morrer, era o que tinha que ser feito. Ele realmente não era bom. Ele era um bruxo que amava poder, manipulava as coisas para as coisas saírem do jeito que estava nos planos dele. Ele não é bom, mas ele não é ruim. Ele era tão racional que certos sentimentalismos não funcionavam para ele, mesmo que ele tenha se deixado ter um carinho por Harry. Não era mais forte do que o racional dele. Minha gente, essa pessoa que escreveu essas opiniões polêmicas de Harry Potter, ela odeia Harry Potter, Vitória. Ela odeia o Harry. Harry merecia a punição que recebeu em A Ordem da Fênix. Quem merece ser torturado, Vitória? Tá fofo aí. E ele ainda continua assim, mas não abusiva. Qual foi a Umbridge? Qual foi a coisa não abusiva que ela fez? Eu não lembro. Gente, não, ele não merecia, ninguém merecia. Me marca muito que Hermione vê as cicatrizes, e pior que o filme deixou mais leve. Porque no livro ele passa por aquilo várias e várias vezes. Não cicatrizava, ela mandava ele fazer de novo. E aquilo nunca cicatrizava, porque ele tinha que fazer de novo e de novo no mesmo lugar. Ele foi torturado durante meses. E como é que a pessoa fala que ele merecia aquilo? Essa pessoa merece... Foi a Umbridge que escreveu essas opiniões. É de uma imbecilidade atroz. De uma grosseria, de uma vulgaridade em vários momentos imperdoável. O vínculo de Harry e Dumbledore não era o que as pessoas pensavam. Como eu disse, era e não era, né? Dumbledore, ele tinha sentimentos por Harry, mas aquilo não era a prioridade. Se ele tivesse que escolher. Pronto, Dumbledore é aquele personagem que sacrifica tudo pelo mundo, por um bem maior. É muito engraçado, porque quando Harry vê as memórias de Snape e vê Dumbledore, ele tem que morrer, tipo, de boa. Ele, que é isso, velho? Eu achei que a gente tinha uma amizade, entendeu? Eu achei que a gente tinha um negócio. Como é que eu descubro isso? Meu Deus! Voldemort himself must die. Meu Deus! Jesus! Eu já tinha respondido tudo isso. Em Dumbledore não era uma pessoa tão boa assim. Mantenho o que eu disse. Gente, todas são polêmicas, mas essa, vamos lá. Ah, meu Deus, eu tô virando. É porque esse banco é de balança. Eu já tava indo-me embora. Hagrid fez mais por Harry do que Sirius. Assim, meu amor. Vamos lá. Tu queria que Sirius... Tá bom. Hagrid fez muita coisa. Hagrid foi muito importante. Ele buscou Harry, levou Harry. Tava lá com Harry desde criança. Mas assim, tu queria que Sirius fizesse algo por ele como? Se Sirius não... Sirius estava preso em Azkaban. Ele não podia nem se ajudar. Como é que ele ia ajudar Harry? Sirius, depois que ele saiu de Azkaban, ele não saiu, tipo, sou inocente. Ele foi fugitivo. Ele estava escondido. Como é que ele ia ajudar Harry como? Quando Harry precisou, ele apareceu. Se lascou, tá vendo? Por isso que não aparecia. Quando ele apareceu pra ajudar, Harry morreu. Devia não ter ajudado. Mas, tipo, não tem como cobrar que Sirius não fez muita coisa. Sendo que boa parte da vida de Harry, ele estava preso. Depois que ele foi solto, não tinha a liberdade completa dele. Mas mesmo assim, ele estava presente em vários momentos. Gente, essa pessoa odeia Harry. Eu tô dizendo que a pessoa que deu essas opiniões odeia Harry. Harry não deveria ter sobrevivido à batalha final. Por quê? Tipo, por que o protagonista não devia ter sobrevivido? Tipo, não é Império, não é Game of Thrones. A gente não precisava que ele tivesse morrido aqui. Amargura. Gente, quando eu abro o livro, quando tá a primeira página, tá ali um menino que sobreviveu. Eu me arrepio todo dia. Harry Potter, ele é épico. A saga toda é épica. Quando eu penso no último filme, eu me emociono, porque ele é épico. E, cara, é massa. Quando o Harry sobrevive de novo, também é muito simbólico. Porque o que morreu foi Horcrux que vivia dentro dele, Vitória. Foi Horcrux que vivia dentro dele. Por isso que ele voltou. E ele tinha... Eu não sei se ele voltou por causa da Pedra da Ressurreição. Teve um momento que Harry teve todas as relíquias da morte. Ele teve a varinha das varinhas, ele teve a capa da invisibilidade que pertencia à família dele. E ele teve a Pedra da Ressurreição que estava no pomo, né? No pomo de ouro.
O cara é o protagonista do filme. Por que tu não queria que ele sobrevivesse, entendeu? Ele é o Senhor da Morte. Ele é o Senhor da Morte. Coisa que Voldemort não conseguiu ser. Essa é a última. Eu acho que vai ser a mais complexa da gente responder. Precisei matutar muito sobre essa resposta. Porém, eu vou pedir para você dar o like nesse vídeo e comentar se você concorda, se você tá discordando, se você tá tendo um surto, arrancando os cabelos. Você pode se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que é Potterhead, que pensa que ele vai surtar com essas coisas. Você pode fazer tudo isso. Se inscreve no canal, deixa seu joinha aqui. E você pode me acompanhar nas minhas redes sociais, que vão estar aqui em algum lugar. Você procura. Voldemort teve a história mais triste. O passado mais triste, né? O passado de Voldemort, ele é muito interessante. É muito interessante. Tipo, é massa. No filme não conta. Eu vou contar aqui pra vocês, vou fazer um resuminho. O pai dele era um trouxa. A mãe dele é a herdeira de Sonserina. É uma bruxa que se apaixonou por um trouxa. Como ele não queria ela pensou, ok, querido, vai não. Ela sendo da Sonserina, Vitória. Ela então fez uma poção do amor e manteve ele com ela durante muitos anos. Engravidou com ele sob efeito da poção do amor. Por isso que Voldemort é tão perturbado desse jeito. Tem um tempo que ela decide parar de dar a poção do amor pra ele, pra ver se ele se apaixona por ela de verdade. Ele não se apaixona, ele abandona ela. Ela tá grávida, sozinha, e não sabe o que fazer. Ela fica com muita depressão por ele ter deixado ela. Ela deixa ele no orfanato, Voldemort, que na época era Tom Riddle, antes dele ser o Voldemort, e ela morre. E aí ele fica anos no orfanato. Porém, ele sabe dessa história, porém, ele não viveu ela. Tipo, ele era um bebê, ele cresceu no orfanato. E se for entre não ter os pais, Harry também não teve. Então, a história dele não é mais triste. Tinha raiva da toda. Por isso que ele tem a raiva dos trouxas. Mas, ao mesmo tempo, ele era arrogante por saber que ele era o herdeiro da Sonserina. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, dá seu joinha. Você sabe o que fazer, se inscrever. Eu vou precisar de terapia depois desse vídeo, porque eu nunca li tanto absurdo na minha vida. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.